ali eu vi diante de mim, de cara para a morte, eu vi um filme passando pela minha cabeça. Tudo que eu tinha passado. E ali Deus me livrou. E aí foi nesse dia, 18 de agosto de 2021, que eu tive um encontro real e verdadeiro com Deus. Olá, então eu sou a Josi, participo da Igreja Comunidade Nova Aliança, congrego aqui na Serra Gaúcha e sou menonita raiz, nascida no berço menonita, e hoje eu vou contar um pouco da minha história. Começando por onde Jesus me resgatou, eu preciso iniciar pelo começo, vamos dizer assim. Eu aceitei Jesus com 7 anos e vivi dentro da igreja até os 13 anos. Aos 12 anos eu fui batizada nas águas, eu cantava no coral da igreja, eu participava em tudo, mas de uma forma rasa, vamos dizer assim. E aos 12 anos, quando eu fui batizada, eu vivi mais um ano ali dentro da igreja e aos 13 eu me perdi. Eu entrei no mundo buscando respostas que talvez eu não tinha para minha vida. E foram 19 anos perdida no mundo. Foi um tempo onde, como é que eu posso dizer, foi sexo, drogas e rock and roll a minha vida. Totalmente perdida, totalmente levando uma vida deturpada. E eu nunca deixei de acreditar em Deus, eu nunca deixei de orar, mesmo estando perdida. Porque se eu olho para trás hoje, eu vejo que eu poderia estar presa ou morta. Mas o Espírito Santo sempre manteve dentro de mim uma chama acesa que eu sabia que eu estava no caminho errado. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado. Então, quando lá em 2021 eu tive um verdadeiro encontro com Deus, ali eu vi diante de mim, de cara para a morte, eu vi um filme passando pela minha cabeça. Tudo que eu tinha passado. E ali Deus me livrou. E aí foi nesse dia, 18 de agosto de 2021, que eu tive um encontro real e verdadeiro com Deus. E ali foi nesse dia que o Senhor me disse: Josué 1:9, seja forte e corajosa, não tenha medo, porque eu estou contigo. E a partir desse momento a minha vida começa a ser transformada. Então, como foi esse encontro que eu tive com Deus? Eu morava longe do centro da cidade, aqui em Garibaldi, e eu ia caminhando todos os dias para o trabalho a pé, porque eu gostava, porque eu trabalhava muito, então eu não tinha tempo para me exercitar, eu não tinha tempo para fazer nada, e esse trajeto levava em torno de meia hora, de eu chegar da minha casa até o trabalho. Então eu ia todas as manhãs caminhando, mas eu ia orando, todos os dias eu fazia isso. Eu ia conversando com Deus, apesar de eu estar afastada, apesar de eu ter vícios, eu já não bebia mais, mas eu ainda fumava, mas eu tinha o meu relacionamento do meu jeito com Deus, né? E no que aconteceu no dia 18 de agosto de 2021? Eu fui atacada por uma pessoa e ele me assaltou e ele tentou me arrastar para dentro da mata. E foi uma experiência assim que eu não sei explicar, porque eu sou pequena e ele era mais ou menos do meu tamanho, um pouco maior que eu. E ele me derrubou 3 vezes e nas 3 vezes eu consegui me levantar e eu só pedi a Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu sabia que ele podia, na hora eu não pensei, mas eu sabia muito bem que a minha vida podia terminar ali. Porque ele podia estar armado, ele podia fazer qualquer coisa comigo, porque era uma rua deserta, era 6 horas da manhã, não tinha ninguém, não tinha iluminação, então não tinha quem me salvar ali a não ser o Senhor. E de uma hora para outra eu me vi livre dele e me vi correndo e sumi no mundo assim, até que eu encontrei uma casa onde eu consegui pedir ajuda. Mas a partir dali, quando essas pessoas, depois então eu fui na polícia, os trâmites legais, né, que tem que ser feitos,
Mas quando eu cheguei em casa e eu sentei no sofá da minha casa eu comecei a refletir sobre tudo o que tinha acontecido, e se tratando disso ficou um trauma muito grande na minha cabeça, porque eu não conseguia sair de dentro de casa mais. Eu não conseguia sair da porta de dentro da minha casa, porque a qualquer momento, porque ele me ameaçou, ele disse que ele sabia onde eu morava, ele sabia quem eram os meus filhos, então ele conhecia toda a minha rotina. E então ele me ameaçou de uma forma, e aquilo atacou a minha mente, e aí eu fiquei paralisada. Eu não tinha mais para onde correr. E foi nesse momento que eu busquei Jesus. Quando Jesus me deu esse versículo, eu comecei a buscar mais a fundo, resgatar isso que estava dentro de mim ainda, né? Porque eu já conhecia Jesus. E eu sei que lá no passado eu dei muito trabalho para os meus pais, por ser rebelde, por querer fazer as coisas do meu jeito. Eu sei que muitas pessoas oraram para esse momento, para que eu voltasse. E eu tive esse encontro dessa forma com Jesus por escolha minha, porque eu podia ter, se eu tivesse ficado desde o início na igreja, hoje eu vejo que eu poderia estar tão à frente já no meu ministério, na minha vida espiritual, mas foram 19 anos perdidos da minha vida. E quando eu tive esse encontro, eu disse, Deus me ama. Deus tem algo comigo, porque eu poderia hoje estar sendo enterrada, né? Então foi ali, foi uma experiência incrível. E a partir dali eu comecei a buscar o Senhor de uma forma diferente. Eu comecei a sentir que tinha algo a mais, que não era... Eu não frequentava a igreja naquela época ainda, mas eu comecei a sentir aquela necessidade de eu me aproximar, porque o Senhor sempre esteve ali, Ele sempre esteve comigo, Ele nunca me abandonou. Então eu sentia essa necessidade, eu preciso buscar o Senhor. Da mesma forma que Ele me ama, eu preciso amar Ele. E aí, em 2022, então, eu encontro o pastor Guilherme, e aí começa uma reviravolta na minha vida, sim, frequentando a igreja, frequentando o culto, e não sendo só mais uma pessoa que esquenta o banco, mas buscando ao Senhor de fato. Ali desperta em mim uma sede, uma fome de algo que eu não conhecia, de algo de dentro de mim, que hoje eu sei que é o Espírito Santo, dizia para mim, tem mais, busca mais. E é ali que eu começo então a buscar o Senhor na sua essência, buscar Ele por quem Ele é, e não pelo que Ele pode fazer por mim. É mais fácil me perguntar o que Deus não transformou na minha vida, porque eu era uma pessoa... Eu fumava, eu usava drogas. Depois que eu tive meu primeiro filho, não mais, mas eu fumei até 2023, janeiro de 2023. E eu frequentava o culto, e eu chegava em casa e acendia um cigarro, e eu sentia o Espírito Santo falando dentro de mim, para com isso, para com isso, para com isso. Só que eu não conseguia, e eu dizia, Deus, como que eu vou fazer para conseguir parar? Porque eu quero parar, mas eu não consigo. Até que dia 23 de janeiro de 2023, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Essa pessoa teve um sonho comigo, pedindo um posicionamento da minha parte. Eu escutei o áudio dessa pessoa fumando um cigarro. E quando eu escutei o que essa pessoa estava falando no áudio, na hora eu entendi. Deu, é o momento. Então, ali eu joguei fora o cigarro e me ajoelhei ali mesmo e disse, Deus, eu prometo que eu nunca mais vou colocar um cigarro na minha boca. E eu nunca mais coloquei, para honra e glória do Senhor. Mas não foi só isso. Eu era uma pessoa que eu precisava ter o controle de tudo na mão. Eu precisava estar sempre eu comandando a minha vida e a vida dos que estavam ao meu redor. Eu não sabia pedir ajuda. Eu não sei se isso é orgulho ou se era talvez por muitas coisas que eu passei nessa vida em questão de rejeição. E isso acabou criando uma fortaleza em mim, que eu não deixava as pessoas se aproximar de mim para eu não me machucar de novo. E isso Deus foi quebrando, Deus foi transformando. Eu literalmente desci a casa do oleiro.
Eu lembro de um culto que eu fui, onde o pastor falou que aquele era o final do ano, não lembro que ano era, 2022 eu acho, dizendo que 2023 seria um ano de colheita. E eu disse, Deus, eu quero colher. Só que eu não tinha nem plantado. Tudo que eu tinha plantado até então, eu ia colher mesmo. Em 2023, 2024, Deus me levou para a casa do oleiro e foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu tinha tudo. Eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha família, eu tinha emprego. E eu cheguei ao final de 2024, que foi assim, o auge, eu não tinha mais nada. Eu só tinha Deus. E em todo o tempo Ele me sustentou, Ele me ensinou. Eu entrei na escola da dependência, onde Ele me ensinou que eu não preciso depender de homens, que eu não preciso depender de nada. Eu preciso depender unicamente dEle. Porque Ele é quem me guarda, Ele é meu porto seguro, Ele me protege, Ele protege a minha família. Então, eu sei que eu sou muito improvável, eu sei que eu não mereço nada disso que Deus fez na minha vida, mas Ele morreu naquela cruz por isso, para que nós alcançássemos isso e pudéssemos viver essa graça. Então, a minha vida, ela não teve uma área transformada, ela foi transformada por completo. Hoje, eu não tenho mais aquele vazio dentro de mim, eu não busco mais me preencher com coisas do mundo, porque eu estou completamente preenchida pelo Espírito Santo. E eu vivo desde lá de 2022, Mateus 6,6, que diz: quando buscares ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca Ele em secreto. Foi no secreto que Deus começou a me revelar coisas. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente, até na maneira de amar o meu próximo. Mas não só isso, inclusive experiências, porque eu venho de uma igreja tradicional e eu passei a ter experiências dentro do meu quarto com Deus. Deus começou a me dar visões, as minhas mãos começavam a tremer. A primeira vez que isso aconteceu lá dentro do meu quarto, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Mas eu sentia a presença de Deus ali tão nítida, tão leve, aquele amor me envolvendo, que eu sabia que não era uma coisa ruim. E eu deixei o Espírito fluir, eu deixei o Espírito me tomar, e ali comecei a ter sonhos significativos, sonhos proféticos mesmo. Comecei a ter visões claras, comecei a ouvir a voz do Senhor falando comigo. E isso é extraordinário, e quando a gente começa a ter esse tipo de experiência, tudo muda. Porque nasce dentro da gente uma fome, uma sede de buscar cada vez mais, de se aprofundar cada vez mais. Quando você simplesmente diz, Deus fala comigo, você abre a Bíblia e tem um versículo que diz exatamente aquilo que Deus quer falar com você e condiz com o que você está vivendo. É extraordinário viver isso. E hoje em dia eu olho assim, eu quero que todo mundo viva isso. Porque é muito bom você ter dentro de você tem algo que supre todas as tuas necessidades, não só aqui do mundo, mas espirituais. Como eu pretendo dar continuidade a tudo isso? Em primeiro lugar, buscando, cada vez mais no Senhor o direcionamento, porque o Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu uma direção e já usou profetas para falar sobre isso comigo, e também o próprio Deus falou comigo sobre isso, que Ele me levantou para cuidar de pessoas improváveis. Ele me disse que vai me fazer mãe de improváveis. Então, isso é uma responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida. E eu preciso cuidar da unção que está sobre a minha vida. Ela precisa ser protegida para que realmente a minha vida fale por si só. Para que seja um exemplo para as outras pessoas e que alcance o coração, que Deus alcance através da minha vida outras pessoas que se acham também improváveis, que talvez viveram coisas muito piores que eu vivi na minha vida, que passaram por experiências que eu talvez não passei, mas o amor de Deus precisa alcançar elas também. Então eu sempre digo para Deus, eis-me aqui, me usa do teu jeito, da tua forma, mas que eu não atrapalhe, mas que eu esteja aqui sendo realmente um instrumento, uma botija que enche outros vasos,
que a unção possa fluir para outras pessoas e que outras pessoas venham a testemunhar essa transformação na vida delas, porque é muito incrível, é tão extraordinário. Eu gostaria que todas as pessoas do mundo vivessem isso, porque ao momento que a gente dá espaço e liberdade para o Espírito Santo fluir através da gente, coisas extraordinárias acontecem. E não só através, é incrível viver a manifestação dos dons na vida da gente, mas também é muito incrível quando a gente consegue passar o amor de Deus para alguém e essa pessoa é transformada e alcança a salvação, né? Eu vejo que cada vez mais o mundo ele está caminhando para um lado que da perdição. Os nossos jovens cada vez mais cedo estão se perdendo e eles precisam de pessoas que deem amor, não que julguem, pessoas que abracem, que digam eu te entendo, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam pelo que eu passei na adolescência, na juventude, que hoje talvez estejam perdidas e não sabem como voltar. E às vezes esse é o caminho, é um abraço, é uma palavra dizendo Jesus te amo, que vai fazer essa pessoa ter esse verdadeiro encontro com Deus. E eu quero dizer para você que está assistindo, que eu não me arrependo em momento nenhum, de ter buscado o Senhor, de ter entrado naquele quarto de oração e ter deixado o Espírito Santo fluir através de mim. Porque assim como a minha vida foi totalmente transformada, a sua também pode ser. E você está talvez a uma oração de ter um real e verdadeiro encontro com Deus. E se você não quer fazer isso sozinho, procure alguém que faça isso por você. Sempre tem alguém de Deus, peça para Deus enviar alguém para orar com você, porque a sua vida pode ser transformada ainda hoje. Você pode ter um encontro real com Deus ainda hoje e viver o extraordinário dele, porque Deus mandou o Filho dele, o único Filho dele, para morrer na cruz por mim e por você, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, para que nós possamos testemunhar aquilo que ele faz na nossa vida todos os dias e que o nome dele seja glorificado em nossas vidas todos os dias.